Alô pessoal, vamos para mais um resumo da semana do Diário dos Beatles. Espero que todos estejam bem, uma boa semana para todos. Resumo da semana do Diário dos Beatles de 4 a 10 de julho de 2021. Bem, primeiro post. O conteúdo dos 6 episódios do documentário McCartney 3-2-1 ou 3-2-1, né? O Hulu disponibilizou o conteúdo que será os 6 episódios do documentário McCartney 3-2-1 com Rick Rubin, que será transmitido a partir do dia 16 de julho na sua plataforma. Pois bem, episódio 1, Paul compartilha histórias dos primeiros dias, lançando uma nova luz sobre seu relacionamento com John Lennon e George Harrison. E como recebendo uma pessoa de fora do estúdio afetou uma das canções mais famosas dos Beatles. Episódio 2, Paul fala sobre a abordagem única à composição musical, influências de Bach a Fela Kuti e algumas das inovações que tornaram suas músicas totalmente únicas. O episódio 3, Paul presta homenagem a alguns dos artistas que influenciaram os Beatles. Ele fala sobre a viagem da banda à Índia e a expansão da música e da consciência dos Beatles. No episódio 4, Paul e Rick discutem experimentação musical e a tendência dos Beatles para quebrar barreiras. O episódio traz segmentos sobre Ringo Starr e o quinto Beatle, o produtor George Martin. O episódio 5, Paul fala sobre como encontrar seu lugar na banda e a evolução do som e da identidade dos Beatles. Esse episódio também se concentra em algumas das contribuições icônicas de McCartney para a banda. Episódio 6, Paul e Rick discutem a evolução das composições de McCartney, sua parceria de criação com John Lennon e seu desenvolvimento como artista solo. Cada episódio vai ter 30 minutos e pelo que a gente vê dos 6 episódios, a maior parte vai ser mais sobre os Beatles, né? Legal. Outro post, essa é bem interessante, sobre uma famosa foto dos Beatles no início, antes da viagem deles para os Estados Unidos, né? Bem famosa e é bem divertida também. O fotógrafo fala sobre a famosa foto da briga de travesseiro dos Beatles, guerra dos travesseiros, né? Não é a melhor guerra, mas eu botei briga. 4 felizes jovens se divertindo em um quarto de hotel para celebrar a melhor notícia que já ouviram. Isso foi no hotel em Paris, em janeiro de 1964, onde o fotógrafo Harry Benson estava lá e tirou essa sequência de fotos. Aí ele fala, a imagem significa algo para mim, significa que eu estava indo para os Estados Unidos com os Beatles. Eu estava no quarto dos Beatles uma noite, depois de um show no Olympia de Paris, e aconteceu depois de um deles mencionarem. Isso foi uma briga de travesseiros que tivemos outra noite, e eu achei que parecia uma boa ideia para uma imagem. Várias noites mais tarde eu estava em seu quarto novamente e Brian Epstein veio para dizer-lhes que a Want to Hold Your Hand tinha sido o número 1 nos Estados Unidos, single, e que foi reservado para ele no Ed Sullivan Show em Nova York em poucos dias. Lembrando que o Ed Sullivan, como ele conheceu, né? Ele estava em Londres, viu aquela muvuca, aquela barulheira, que barulheira é essa no aeroporto, que gritaria é essa? Aí uma pessoa falou assim, são os Beatles. Beatles, que banda é essa? É uma banda, aí uma banda e tal. E aí o Ed Sullivan viu aquela muvuca, aquela barulheira toda no aeroporto de Londres, e ele falou, olha, eu quero saber mais sobre esse grupo, aí ele procurou saber, achou interessante e decidiu, eu quero trazer eles para o meu programa. E aí conversou com o Brian Epstein, acertou tantos tantos programas, e assim foi. Continuando,
Harry Benson estavam todos muito felizes. E eu disse, que tal uma luta de travesseiros? Todos disseram sim, mas o John disse não, porque não queria parecer ridículo, e todos concordaram. Como sempre, o John sempre o líder, né? Mas então John fugiu, enquanto Paul bebia um conhaque, o John veio com um travesseiro e acertou na parte de trás da cabeça com ele. A partir de então ele foi de sala em sala e todos os quartos foram desarrumados. O pior foi do George. Aí o Harry falando, eu não queria esse trabalho no início, era para eu ir para a África para cobrir o movimento de independência, mas enviaram-me para Paris com os Beatles, mas 5 minutos depois o telefone tocou e o editor queria que eu fosse. Aí lá na página tem um vídeo, né, dele contando a história, depoimento dele em vídeo. Foi um bom momento, eu estava perto dos Beatles, a razão que eles foram tão bem sucedidos porque eles falaram para todo mundo, não havia nenhuma pessoa de relações públicas parando todos de fazer seu trabalho. Eu sabia que eles eram, mas foi em Paris que eles realmente estouraram e não havia como voltar atrás. A luta de travesseiro dos Beatles é um momento incrível no tempo. Outro post, o cuidado que John Lennon teve até o final com a música Norwegian Wood. A música Norwegian Wood sempre foi criticada, mas não por causa só da sua escrita sobre uma amante de John Lennon, que aconteceu, mas também por causa de outra trapaça. Bob Dylan afirmou que Norwegian Wood era tão parecido com seu estilo. Aí ele falando, que é isso, sou eu, Bob. Sabe, me matando, até mesmo Sonny e Cher estão me imitando. Mas, porra, eu inventei isso. Aí John falando sobre a música. Norwegian Wood é minha música completamente. Era sobre um caso que eu estava tendo. Respondeu John Lennon ao falar com Dave Sheff em 1980. Fui muito cuidadoso, paranoico, porque eu não queria que a minha esposa, Cynthia, soubesse que realmente havia algo acontecendo fora de casa. Eu sempre tive algum tipo de caso acontecendo, então eu estava tendo ser certificado ao escrever sobre um caso, mas de uma forma como uma cortina de fumaça que você não poderia dizer. Mas não consigo me lembrar de nenhuma mulher específica com a qual isso tem a ver.Aí, né, ele fala sobre. Aí tem a parte, né, os Beatles usaram a cítara, né, na música. Aí George fala, eu tinha comprado antes uma cítara miserável, né, em Londres, e toquei a parte. Lembrou George Harrison em 1980. Em uma entrevista ao Rolling Stone em 1971, John Lennon explicou por que foi decidido usar cítara nessa música. Acho que foi no estúdio. George tinha acabado de pegar a cítara e eu disse, você poderia tocar esse pedaço? Passamos por muitos tipos diferentes de versões da música, nunca estava certo. Eu estava ficando muito bravo com isso. Não estava saindo como eu disse. Eles disseram, bem, apenas faça como eu quiser, e eu disse, bem, eu só quero fazer assim. Falando mais, eles me soltaram e eu toquei o violão bem alto no microfone e cantei ao mesmo tempo. Então George pegou a cítara e eu perguntei a ele se ele poderia tocar a parte que havia escrito, você sabe, din 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 din. E ele não tinha certeza se poderia tocá-la, porque não tinha tocado ainda muito, feito quase nada na cítara, mas estava disposto a tentar, como é seu costume. E ele aprendeu um pouco e depois fez overdub. Acho que fizemos em sessões. Outra postagem foi um dia comemorativo de mais um Beatle, aniversariante, Ringo Starr, Richard Starker, Sir Richard Starker. Eu gosto de chamar só de Ringo Starr. Mas ele completou 81 anos. Sempre com aquela, né, pedindo para todos ao meio-dia, vários países, pelas redes sociais, mandaram vídeo e tudo, né, desejando paz e amor e tal. E depois a celebração terminou em Los Angeles, numa estátua que é dele, que é um símbolo, né, de paz e amor, onde estavam várias pessoas lá, ele, a esposa Barbara Best,
o John Walsh, o Steve Lukather do Toto, lá o baterista da Ringo Starr Band, né, o Greg Bissonette, várias pessoas, todos lá comemorando, e o Ringo deu uma entrevista rapidinha pro pessoal lá que estava lá da imprensa. Tem lá um vídeo no blog. Outra postagem, aproveitando o aniversário do Ringo. Ringo Starr estava muito entediado com a turnê antes do último show. Em 1966, os Beatles estavam no auge de sua fama. Ao longo da década de 60, os Fairphones estiveram em turnê consistentemente durante a maior parte da década. Depois de terminar uma série de shows na Ásia, né, Manilha, né, Hong Kong, né, Japão, a banda partiu uma turnê pela América do Norte durante o mês de agosto. Durante o verão de 66, George Harrison brincou no Anthology, dizendo: vamos ter algumas semanas para nos recuperar antes de sermos espancados pelos americanos. E é o que foi mesmo. Essa última turnê não foi nada agradável. Eu espero um dia escrever tipo um pequeno um resumo para mostrar o que eles passaram assim por cada show, desde ameaça de bomba em Memphis, falta de estrutura, e quando montaram estava escorrendo chuva no show de St. Louis. Não foi nada fácil, foi uma dor de cabeça essa última turnê. A turnê americana continuou como planejado, mas em agosto a banda estava ficando cansada de ficar em um ônibus da turnê na maior parte do dia. Ringo disse: em 1966 a estrada estava ficando muito chata, estava chegando ao fim para mim, ninguém estava ouvindo os shows. No início estava tudo bem, mas estavam tocando muito mal. A quantidade de fãs gritando no show dos Beatles fazia com que eles nem pudessem se ouvir tocando aí seu som ruim. Ringo falando: houve uma grande conversa em Candace Park que isso tinha que acabar. Naquele show de São Francisco parecia que poderia ser a última vez, mas eu nunca me senti 100% até voltarmos para Londres. George Harrison comentou mais tarde que a banda sabia bem que o Candace Park seria o último show. Pelo menos o George e o John, já em St. Louis, show de St. Louis foi anterior. Depois dos shows, eles estavam olhando para cá do Paul McCartney, tipo assim: ó, chega, cara, tô por aqui. Aí o Paul, ele falou: realmente, tem que parar, o troço está insuportável. No documentário The Beat of the Records, George falou: antes de um dos últimos números, nós realmente montamos essa câmera. Eu acho que tinha um olho de peixe, é o tipo de lente, uma lente grande angular. Montamos um amplificador e o Ringo saiu da bateria. Ficamos de costas para o público e posamos para uma foto, porque sabíamos que era o último show. Paul, também aproveitou, que estava junto com a banda, estava o assessor de imprensa da banda, Tony Barrett. Aí pediu para gravar. Aí Tony Barrett falando: havia uma espécie de fim de curso espiritual acontecendo, e também havia esse tipo de sentimento entre todos nós em torno dos Beatles, de que este pode ser apenas o último show que eles farão. Lembro de Paul casualmente no último minuto dizendo: você está com seu gravador de fita cassete? Eu disse: sim, claro. Então ele falando: grave, tá bem? Grave o show. O que eu fiz literalmente, segurando o microfone no meio do campo. Como lembrança pessoal da ocasião, foi muito bom ter, e a única diferença é que não foi uma ocasião espetacular. O Tony Barrett gravou e essa fita ficou guardada numa gaveta lá dele. Aí, vazou e tá por aí o som no YouTube, como vocês podem escutar. Tony Barrett continuando: não era nada parecido com o X-Stadium, não havia nada especial nele, exceto que os Beatles colocaram improvisos extras e material que não haviam colocado antes em nenhuma outra ocasião. Ringo acrescentou no Anthology que John Lennon foi uma das principais pessoas que pressionaram pelo fim dos dias de turnê. Ringo falando: John queria desistir mais do que os outros. Ele disse que estava farto.
E a última postagem desse resumo foi o lançamento, no dia 9. Vídeo da música Cosmic Empire de George Harrison, finalmente lançada oficialmente. Disponibilizado o áudio e também um vídeo, uma montagem, fotos, muito bonito, igual o do outro vídeo, né, que é a outra música que eles lançaram. Muito bonito realmente o vídeo. Essa música Cosmic Empire é uma das demos que o George gravou. Foi mais ou menos isso. No primeiro dia, 26 de maio, George Harrison gravou 15 canções apoiadas por Ringo Starr e seu amigo de longa data, Klaus Woodman, começando com I'll Fix My Past. No dia seguinte, 27 de maio, George tocou mais 15 canções solos para o produtor Phil Spector, ele sozinho no violão, que é essa Cosmic Empire, e o Phil Spector lá gravando. Essa música jamais foi lançada. Ela ficou em pirata assim, durante anos e anos e anos, e só agora foi finalmente lançada, né? Aí o Danny, né, falando assim sobre o projeto, que é a ideia, né, desse relançamento do I'll Fix My Past de 50 anos. Trazer maior clareza sonora a esse disco sempre foi um dos desejos do meu pai. Era algo que eles trabalhavam juntos até falecer em 2001. Agora, 20 anos depois, com a ajuda de novas tecnologias e o extenso trabalho de Paul Hicks, realizamos esse desejo e apresentamos a vocês este lançamento muito especial do 50º aniversário de talvez sua maior obra de arte. Todo o desejo será realizado. George odiava aquela maçaroca, né, que o Phil Spector fez com eco, né, tudo, né, junto. Então a ideia do Danny realmente é deixar mais claro, né, você poder escutar, opa, tô escutando legal. Agora a voz do George tá mais para frente, como o Paul Hicks já falou, a voz do George tá mais destaque, não tá lá para trás no meio daquela maçaroca. E aí você pode escutar melhor as guitarras, por exemplo, a guitarra do Eric Clapton no Awa, o baixo do Klaus Woodman, ou a bateria do Jim Gordon, né, ou o teclado do Billy Preston, e assim vai. Bem, é isso aí, pessoal. Esse é o resumo da semana do Diário dos Beatles, de 4 a 10 de julho de 2021. Mais informações vocês vão ver lá no Diário dos Beatles, no blog, com as informações mais completas, que eu passo aqui um troço mais rápido e resumo. E você pode botar o Diário dos Beatles no Google, que você vai achar, ou aqui pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram, que eu boto lá umas fotos e tal, onde lá me limitam bastante, não posso comentar nem nada e tal. Então eu espero a todos que tenham uma boa semana. Obrigado, valeu e abraço a todos. Fui!